Olá, começa agora mais um programa OAB em Destaque. Eu estou ao lado da deputada estadual Thelma de Souza, ela que presta essa homenagem para a subseção hoje. Thelma, como que você vê a conquista, as conquistas que a subseção teve nesses 80 anos? Fala um pouco para a gente sobre essa homenagem. Bom, antes de mais nada, uma homenagem extremamente singela, mas é uma placa que tem o aval dos 94 deputados da Assembleia Legislativa. Então, acho que isso é muito importante para coroar o final do 80º ano de funcionamento da OAB Subseção de Santos e iniciar já as festividades do 81º aniversário dessa caminhada, que é uma caminhada de resistência, é uma caminhada que aponta na direção sempre da justiça social, da democracia e, no nosso país, nas lutas que aconteceram no Estado Novo e depois na ditadura militar, contra um estado de exceção com o qual não podemos compactuar, e a OAB foi ponta de lança nessa situação. E é por isso que a gente está aqui para fazer esta homenagem. E quando eu fui prefeita de Santos, tive a honra de ser prefeita de Santos, nós conseguimos, uma parceria com a OAB, fazer uma defensoria na prefeitura, o que trouxe ainda mais a possibilidade da justiça comunitária e da cidadania plena para as pessoas da nossa cidade. Eu acho que é isso que nós estamos comemorando hoje. Eu insisto, é um ato singelo, mas é um ato que representa o conjunto suprapartidário dos senhores e senhoras deputados. E é por isso que mais 80 anos tem que vir com essa resistência, com essa garra e precisamente aquilo que é a bravura de resistência da OAB Subseção Santos. A subseção está realizando uma campanha para valorizar os honorários dos advogados. Você, como advogada, como que vê essa iniciativa? Bom, advogada 46181. Eu acho que é uma iniciativa perfeitamente correta, desejável. Isso deveria acontecer em todas as profissões, e não estou falando isso em nome próprio, por favor, é porque sempre que tivermos a remuneração adequada ao nosso trabalho, isso também é justiça social para a categoria. Vamos juntos nessa campanha. Hoje a gente recebe o advogado e também professor em Direito Econômico e mestre em Direito Comercial, Ricardo Sayeg. Ele que vai estar falando um pouco sobre processos processuais do novo Código de Processo Civil, não é isso? Obrigada pela sua participação. Imagina, eu queria agradecer o espaço aqui da OAB de Santos. Adoro Santos, adoro a advocacia de Santos. Enfim, eu gostaria mesmo de morar em Santos. Mas está sempre aqui na casa, né? Sempre. Adoro a Baixada. Os melhores momentos da minha vida eu passei nessa praia. Bacana, doutor. Na sua opinião, os prazos processuais é um dos grandes vilões para a demora dos processos? Não, o problema é o seguinte, a advocacia, eu acho que o maior patrimônio que a gente tem é o tempo, porque a gente vende nosso serviço. E os prazos interferem diretamente na vida do advogado. Todos os advogados militantes sabem que nós somos escravos do prazo. Então nós precisamos conhecer o nosso senhor. Esse senhor aí que muitas vezes é perverso com a gente, e temos que lutar para que esse novo código saia com um sistema adequado de prazos processuais, de tempo do processo, que atenda às expectativas dos advogados e das advogadas. Então é por isso que eu me debrucei sobre esse tema. Me debrucei porque interfere diretamente na qualidade de trabalho de todos os advogados. Você acredita que com a nova contagem dos prazos, sendo apenas em dias úteis, é mais vantajoso? Isso é uma conquista, não é? Porque, veja, todas as categorias profissionais têm o descanso semanal remunerado. A advocacia não tem isso. Como que no dia do descanso constitucionalmente consagrado,
nós somos obrigados a ter um prazo correndo contra a gente. Esse tipo de coisa que é inadmissível. A gente tem que humanizar os prazos processuais em prol dos advogados e das advogadas que militam, para que a gente tenha condição de vida, para que a gente possa desfrutar um domingo sem ter que pensar no prazo, porque o prazo não está correndo, o prazo foi suspenso, né, no que tange a contagem, naqueles dias que são feriados, não funcionam, não só o domingo, mas que não funciona o fórum. Tudo que não vale para o juiz não pode valer para o advogado. E é assim que tem que ser feito. O presidente da seccional, Dr. Marcos da Costa, veio a brilhantar os 81 anos da subseção de Santos. O Dr. Marcos veio celebrar uma palestra e que fala da advocacia em geral e, cumprimentando os 81 anos da advocacia santista, nós aproveitamos para perguntar sobre a campanha dos honorários. Dr. Marcos, primeiro, um prazer tê-lo aqui, obrigado pela presença nos 81 anos da OAB subseção de Santos. Eu queria que falasse um pouquinho dessa questão dos honorários. Primeiro, registrar a alegria de voltar a Santos, essa terra onde eu tenho tantos amigos, num momento tão importante que é a comemoração dos 81 anos gloriosos na nossa OAB de Santos e a oportunidade de voltar a estar entre os amigos. Você, nossa diretoria local, com o Rodrigo, nosso presidente, nossos conselheiros e tantos outros presentes da região inteira que aqui vieram participar desse momento. E falando um pouquinho desse tema, que é a valorização da advocacia e honorários. Declarando o apoio que nós estamos dando pela seccional à campanha importante iniciada aqui na OAB de Santos, através da pessoa do nosso querido presidente Rodrigo Julião. De forma que a junção disso tudo. Primeiro, a OAB cada vez mais unida, as 228 subseções do Estado, a nossa seccional, o Conselho Federal, nas grandes causas da advocacia, da justiça e da cidadania. E segundo, reitero, a oportunidade de voltar a Santos, essa terra que tem uma tradição de grandes advogados e grandes dirigentes da nossa OAB. Obrigado pela presença. Essa iniciativa que é da Subseção de Santos, mas engloba o Brasil todo, é importante. Eu estava vendo outros profissionais liberais, os médicos, por exemplo, que estão pleiteando a questão dos honorários, que são muito importantes perante os planos de saúde. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem que se mobilizar e o advogado, como mentor da sociedade, pode-se dizer assim, tem que encabeçar isso daí, né? É verdade. Honorários espelham um respeito que é aquele que fixa em relação ao profissional. É preciso que os honorários sejam compatíveis com a dignidade da nossa profissão. Uma profissão que tantas glórias deu ao Brasil. Os advogados, a advocacia que é binômio, advocacia e cidadania, é inquebrantável esse binômio, e a advocacia que participou de todos os momentos relevantes da história desse país. E os advogados que diariamente lutam pela realização da justiça, aquele que é o seu constituinte, aquele que deposita nas suas mãos a esperança de realização do seu direito. Obrigado pela presença, esperamos vê-lo mais vezes aqui em Santos. Muito obrigado, eu também já saio aqui com um pouco de saudades e pretendo voltar em breve também para Santos. Celebrando os 81 anos da subseção de Santos, eu vou conversar com o Rodrigo Julião, presidente da subseção, que vai falar para a gente não só da campanha dos honorários, também como está celebrando os 81 à frente da casa. Sem dúvida nenhuma, um dia muito especial, inesquecível, né? Estou aqui a honra de representar a Advocacia Santista junto a essa subseção, 81 anos de história, uma data histórica, e estamos lançando também esse mês, lançamos a nossa campanha de valorização dos honorários. Tivemos a ilustre presença hoje do presidente Marcos da Costa falando sobre a importância da valorização do advogado, então sinto muito feliz, gostaria de aproveitar né, esse momento para parabenizar não apenas os advogados santistas, todos os funcionários que estão aqui nessa subseção, há 81 anos lutando em prol da advocacia, todos os ex-dirigentes, todas as pessoas que participam efetivamente do nosso dia a dia. Um dia a dia que não é difícil conciliar o escritório, os afazeres de casa também com a responsabilidade que a OAB Santos tem, não só para a cidade, mas para a Baixada como um todo. Então hoje é um dia de festa, vamos comemorar. Agradeço, Sérgio, parabéns pelo programa, que está cada dia melhor. E sempre hoje em prol e parabenizar o advogado santista. O Rodrigo,
formado comigo, nós somos colegas de cá, e a relação é sempre com a subseção de Santos é sempre estreita, sempre foi estreita desde que nos formamos, desde a época do estágio, a gente sempre passava aqui na OAB, atrás íamos ao fórum e depois víamos aqui na OAB, e é uma relação que se estreitou cada vez mais. Então, para você é importante, você já teve nessa casa quando recém-formado e depois hoje de volta como presidente. Isso é uma situação especial, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, estou tendo a honra nesse momento de presidir, né, temporariamente, é claro, aqui essa subseção, da onde eu já tive a oportunidade de trabalhar junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, trabalhei no Tribunal de Ética há alguns anos, tive a oportunidade de ser também diretor cultural da Associação dos Advogados, sempre lutando pelos anseios da advocacia e aproveitar esse momento e tentar conscientizar a classe que é momento de união, momento de força, momento de valorização. Lembrando sempre que o advogado valorizado é o cidadão respeitado. E, na verdade, aproveitando esse ensejo do Rodrigo, eu conversei com o presidente Marcos da Costa, falando da importância do advogado na sociedade. Ele é um mentor da sociedade. E a iniciativa da subseção de Santos foi muito importante, né, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, que sirva de exemplo para todas as demais profissões, para todas as classes, para as demais subseções aqui da região. Já estamos tendo o apoio formal de todas as subseções aqui pelo Colégio de Presidente, do Conselho Seccional também, uma campanha que está sendo inédita aqui na região e tenho certeza que vai ser referência para o Brasil. Dando continuidade no terceiro dia de palestras, hoje a subseção recebe o Dr. Daniel Carnio Costa, que vai estar falando sobre as tutelas urgentes, né, no novo CPC. Doutor, explica pra gente sobre a importância dessas tutelas de urgência na efetividade do direito. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar desse grande evento da OAB daqui de Santos. Tutela de urgência tem tudo a ver com o mundo moderno. Hoje nós vivemos na sociedade da informação, as coisas acontecem e se transformam muito rapidamente e o risco do perecimento do direito, que é objeto de disputa em um processo, é muito grande em razão dessas mudanças. E é justamente a tutela de urgência, ou são elas, que vão fazer com que nós tenhamos o resultado útil do processo garantido, que o tempo do processo não seja um fator contrário ao interesse da parte. E quais são os requisitos para a concessão dessas tutelas? Bom, toda tutela de urgência tem como requisito principal o periculum in mora, ou seja, o risco de que a demora no processo possa causar à parte um prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Mas além do periculum in mora, também há a necessidade do chamado fumus boni iure, ou seja, da fumaça do bom direito. Então, sempre que houver a aparência do direito e o risco de que, se nós formos aguardar até o final para tutelar aquele direito e ele já terá perecido, tem cabimento a tutela de urgência. Qual que é a novidade dessas tutelas no novo CPC? O novo CPC ele traz uma nova classificação para as tutelas de urgência. Na verdade, não trouxe muitas novidades do ponto de vista de criação de tutelas novas. Ele traz duas hipóteses diferentes de tutela antecipada, mas a principal novidade é a forma como o novo código, no projeto ainda, trata dessa questão, fazendo a divisão não mais em tutela cautelar e tutela antecipada, mas sim em tutelas de urgência e tutelas de evidência. E como é que o senhor avalia essa mudança? Eu acho muito positiva. Muito se tem criticado, muitas partes do projeto merecem realmente muitas críticas, mas eu penso que nessa parte que trata das tutelas de urgência e da tutela de evidência, o projeto de CPC trouxe uma evolução. Encerrando o ciclo de palestras, a subseção recebe hoje o Dr. José Wilson Gonçalves, ele que é juiz de direito e também professor. Vai estar fazendo um comparativo entre o CPC vigente e o novo CPC, não é isso, doutor? Exatamente. A finalidade da palestra, o conteúdo da palestra, é justamente realizar um paralelo entre o atual Código de Processo Civil e o Código de Processo Civil projetado.
sempre levando em conta o que há de positivo no atual código e possivelmente o que haverá de positivo no código projetado. Essa é a ideia. E como é que o senhor avalia a necessidade desse novo CPC? Eu penso que o novo CPC é necessário em virtude da necessidade normal de se atualizar o texto legal. O Código de Processo Civil em vigor é de 1973. Foi elaborado, foi editado segundo uma lógica que hoje não funciona mais. E por isso mesmo ele sofreu uma série de modificações, sobretudo na última década, porque um Código de Processo Civil, mais do que qualquer uma outra lei, deve ser funcional. A lei processual deve ser funcional, deve ser operativa, deve cumprir verdadeiramente a sua finalidade de propiciar a realização do direito material. O Código de Processo Civil vigente, sobretudo a partir do texto original dele, não cumpria essa função. Daí a necessidade, e não cumpria essa função, sobretudo em decorrência das exigências modernas relativamente a um processo. Em virtude disso, as modificações vieram, por força disso, as modificações vieram e quebrou a lógica desse código. E ao quebrar a lógica desse código, nós passamos a ter uma dificuldade ainda maior de interpretá-lo de uma forma instrumental. Daí me parece que um novo código, com toda uma coerência, facilitará esse trabalho, que é o trabalho principal de todos nós que dependemos do Código de Processo Civil para que o nosso serviço produza efeito na vida das pessoas. Resumidamente, doutor, quais mudanças que podemos destacar como significativas nesse novo CPC? Parece-me que a mudança mais significativa é justamente a de quebrar o dogma da rigidez do procedimento. É muito importante que o código dê uma margem maior para que você flexibilize, para que você quebre a rigidez, sempre em prestígio do direito material que está em jogo, que está sob lesão ou ameaça. Esse me parece o ponto central e mais importante desse novo código. Essa é a intenção. A intenção é que tanto as partes, para os seus advogados, quanto o juiz, tenham mais liberdade na condução do processo, na apresentação das suas alegações e na produção das suas provas. Doutora, uma das críticas, do CPC atual é que ele tenha sido reformado repetidas vezes. Como é que o senhor avalia isso? Exatamente o que eu disse há pouco, né? O CPC atual, como a partir de um determinado momento histórico, principalmente, ele passou a não atender mais às necessidades, o que se espera de um processo moderno, segundo uma visão constitucional. Hoje o processo é visto como matriz constitucional. A partir do momento em que a lei infraconstitucional passa a não atender a essa exigência constitucional, algumas modificações foram necessárias. E foram muitas realmente. E foi isso que eu mencionei há pouquinho, que acabou quebrando a lógica desse Código de Processo Civil. E ao quebrar a lógica, dificultou ainda mais a interpretação, a aplicação, de maneira a produzir resultado. E é por isso que mais 80 anos tem que vir com essa resistência, com essa garra e precisamente aquilo que é a bravura de resistência da OAB Subseção Santos. Os advogados que diariamente lutam pela realização da justiça, aquele que é o seu constituinte, aquele que deposita nas suas mãos a esperança de realização do seu direito. Muito feliz, gostaria de aproveitar
né, esse momento para parabenizar não apenas os advogados santistas, todos os funcionários que estão aqui nessa subseção, há 81 anos lutando em prol da advocacia, todos os ex-dirigentes, todas as pessoas que participam efetivamente do nosso dia a dia.